Wagner, fala sobre a emancipação da alma em estado de vigília. Como uma pessoa sai do corpo acordado? Gratidão. Não sai, aí é que tá. Isso é uma balela. É o seguinte, para entender isso, tem que entender os padrões de ondas cerebrais. A gente está na vigília, Felipe, os sentidos levam a atenção da gente para fora. É o momento de viver a matéria, nós estamos encarnados para isso. Você vai pegar as ondas cerebrais na vigília, elas estão numa faixa de 30 a 14 ciclos por segundo, que caracteriza vigília. Você está com o metabolismo ativo e a atenção voltada para fora. Você vai cochilar ou fecha os olhos naquele momento, a influência externa desaparece e você interiorizou. Na hora que você fechou os olhos e está no mundo interno, não tem estímulo de fora, as ondas cerebrais caem 1 grau de beta para alfa, que é na faixa de 14 a 8 ciclos por segundo. Você não está dormindo, mas também não está acordado. Você está no estado alterado. Caiu no sono, é ondas teta, vai numa faixa de 7 a 4 ciclos por segundo, que é o sono leve. E de 3 a 1, ondas delta, que é o sono profundo. Então você tem vigília, estados alterados, sono leve e sono profundo. Então aqui agora, com o metabolismo acelerado, não tem como haver uma saída. Mas, por exemplo, o Jordelei fecha os olhos ali um pouquinho. Ele não está dormindo, ele começa a meditar um pouquinho, a interiorizar. Ele já não está na vigília, mas ele não está dormindo. Nesta condição pode haver uma soltura. Só que como as pessoas não sabem disso, elas acham que o cara está saindo acordado na vigília. Já não é vigília. Por isso que aquele livro que eu indiquei, O Oráculo da Noite, ele esclarece a questão das ondas cerebrais. Deixa eu dar um exemplo. Na Grécia, tinha uma expressão chamada xenos. Xenos é estranho. Deixa eu dar um exemplo. Daí você fala xenofrênico. O Jordelei está cochilando. Aí eu pergunto a vocês dois. Jordelei está dormindo? Não. Mas ele está acordado? Também não. Como é que ele está? Ele está meio estranho. Veja, em grego, estranho significa que ele não está na vigília, não está no sono. Ele está num estado xenofrênico, modernamente um estado alterado. Num estado alterado, o campo energético pode se soltar. Mas a pessoa não está dormindo, mas ela não está acordada. Só que ela também não está dormindo. Nesse caso, ela está no estado alterado, pode rolar. Aí que a pessoa fala assim, conheço alguém que sai acordado. Como? Ah, ele fecha os olhos e reza. Pô, ele já não está na vigília. Mas as pessoas confundem esse estado como se fosse a vigília. Então, na vigília, a atenção está voltada para fora. Agora, existe na apometria, em alguns fenômenos de desobsessão na área espírita, o médium, por exemplo, o Jordelei está ali, tá? De repente, um mentor chega e dá um passe nele, a aura dele dilata, sob a ação de um mentor. Ele não está dormindo, ele está no estado alterado. Porque ele estiver na vigília, ele também não... A mediunidade não tem como. Então, ali, o corpo astral dele pode se soltar e o mentor acoplar e controlar enquanto ele está fora, num estado alterado da consciência. Não é a vigília. Então, na apometria trabalha com desdobramento de camadas energéticas, que é diferente da saída do corpo, essa que a gente está falando como algo que a consciência abandona e o corpo fica vazio. Então, existe o fenômeno mediúnico de desdobramento das camadas energéticas. O médium não está na vigília, está no estado alterado. Então, essa é a confusão que muita gente faz. Então, vou recomendar de novo o livro Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras, para ter uma visão de ondas cerebrais e sonho. E o meu livro Projeção da Consciência, o Viagem Espiritual, para dar uma noção de projeção e outros autores que ele possa consultar. E outra coisa, Felipe, olhando a literatura internacional de projeção astral, e eu tenho uma biblioteca vasta, você tem uma média. A média, 99% das vezes, é durante o sono. Vai sobrar 1% para os estados alterados. Então, a amostragem mostra outra coisa. Wagner, tem só mais uma pergunta, Rafael. Tem como parar de fazer projeção astral? Pois sinto que muitas vezes eu acordo muito cansado. Não tem a ver uma coisa com a outra. Se sim, é bom parar ou vou estar atrapalhando alguma evolução espiritual que poderia ter? Não, olha só, Jordelei, muitos alunos me perguntaram, eu acordo cansado, posso estar fazendo um resgate? Depende. A pessoa pode acordar cansado porque dormiu estressada. Ela tem apneia noturna, o colchão é inadequado para o peso dela, o travesseiro, a altura é inadequada, e uma coisa que ninguém fala, dormir brigando junto com alguém. Pô, então, tem um monte de coisa que te desgasta durante o sono. Alimentação pesada. Alimentação pesada, aí você acorda e acha que estava num umbral desgastando. Não é. Agora, pode ter um caso ou outro que a pessoa esteja em um ambiente pesado e volta um pouco desgastada, não fisicamente, mas psiquicamente. Sim. Porque a pessoa lá fora, o corpo não está queimando caloria. Como é que você vai explicar cansaço? Agora, psicossomaticamente, o Jordelei pode ir no astral inferior.
voltar impactado com algo a mais que ele viu e psicossomaticamente ele acordar meio desgastado, que não é desgaste físico, porque o corpo não estava queimando caloria. Então, isto pode acontecer, mas no caso dele, pode ser essas condições que eu falei, colchão ruim, parceria inadequada junto, porque, imagina, a pessoa está deitada, o parceiro ou a parceira saiu para beber, voltou bêbado ou bêbado e deitou do lado. Você fica tonto sem ter tomado, por acoplamento áurico. Então isso atrapalha. Você vai acordar cansado e vai achar que foi a saída do corpo. Então tem muitas possibilidades, incluindo a saída. Mas não dá para dizer isso sem ver a pessoa.